Olá pessoal, hoje é dia de Papo Recantado. Vamos fazer uma reflexão sobre as guerras. E para iniciar, nós vamos ler aqui alguns conceitos da doutrina espírita que estão no Livro dos Espíritos. Na pergunta 733, Allan Kardec pergunta: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Mais adiante, Kardec pergunta na pergunta 742, que é que impele o homem à guerra? E a resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. E na pergunta 745, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? E a resposta é: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. A história da humanidade conta com milhares e milhares de guerras, muitas levando ao crescimento do conhecimento e desenvolvimento de regiões, mas todas deixando atrás de si um rastro de morte e destruição, trazidas pela barbárie e pelas paixões provenientes da nossa animalidade enquanto seres humanos. Hoje, nós vamos falar desse momento que o mundo assiste com indignação e dor. Estamos com a esperança de sairmos de uma pandemia que ainda assola o mundo todo, que conta hoje com cerca de 6 milhões de mortos, pelos dados oficiais, sem contar aqueles que não fazem parte das estatísticas. Sim, porque grande parte dos nossos irmãos em humanidade neste planeta estão fora da linha do conhecimento, da preocupação e da importância que a sociedade humana costuma dar a seus pares. Além disso, nós vivemos tempos de dor, com as catástrofes naturais, que fazem brotar em nós os melhores sentimentos de solidariedade e emoção, quando vemos os nossos irmãos sofrendo as consequências de tantas irresponsabilidade coletiva com o meio ambiente e com esse planeta amigo que nos abriga. Toda essa dor faz com que suponhamos que, assim como estamos aprendendo a ser pessoas melhores através da lição da dor, toda a humanidade está sentindo também a necessidade de melhoria e crescimento. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com situações que nos provam a cada dia que nem todos estão prontos. Neste momento, fevereiro de 2022, nosso mundo, o planeta Terra, registra 28 países em guerras civis entre forças do governo e rebeldes, com feridos e mortos por motivos injustificáveis, porque não há nenhuma situação que justifique o conflito armado. Muitos desses conflitos existem há cerca de 40 anos
e se caracterizam por oposição ao governo e desejo de controle de território. O total de mortos desses países, apenas no período de janeiro deste ano, somam mais de 3.000 pessoas, sendo a maioria apenas em 5 desses países: Somália, Síria, Mianmar, Iêmen e Nigéria. A ONU considera que essas guerras esquecidas são aquelas que ninguém sabe ou se importa com elas. Essas guerras promovem hoje a mais grave crise humanitária do mundo. Nos últimos 7 anos, tivemos mais de 10.000 crianças mortas ou mutiladas. Segundo a Unicef, nesses países, 11 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária, sendo que 2 milhões delas estão fora da escola e 400.000 sofrem de malnutrição severa. E por qual motivo nós estamos trazendo essas informações aqui hoje? Para demonstrar como as coisas ruins se avolumam e tomam corpo quando não são detidas. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Essa frase é Edmund Burke, foi um filósofo que viveu no século XVIII. Nesse momento, não dá para fecharmos os olhos como fazemos para essas guerras esquecidas. As guerras civis que vemos como muito distantes de nós. Essa guerra que acompanhamos agora está estampada nas nossas TVs e em todos os meios de comunicação. É o desejo de subjugação de um país pelo outro, com desrespeito total à justiça e liberdade, patamares principais de nossa vida de relação. Hoje, nós assistimos chocados a cenas de destruição, morte e abandono de um povo que é como nós. E o como nós faz toda a diferença, porque desperta em nós a empatia. Conseguimos nos colocar no lugar daquelas famílias que perderam o chão, o poder de decisão sobre suas vidas. E engana-se quem atribui essa devastação a um outro povo. Nós devemos atribuir a poucos que ainda detêm o mal em si e que não foram parados a tempo pelos bons, que somente observaram enquanto as ervas daninhas tomavam conta do pomar. O amadurecimento da consciência coloca o homem na era da liberdade, onde ele pode, utilizando-se do seu livre-arbítrio, seguir, individual ou coletivamente, o caminho que achar mais conveniente para o seu crescimento. Leon Denis nos fala que a lei de justiça requer que, por sua vez, sejam emancipadas, libertadas da vida inferior todas as almas. Todo ser que chega à plenitude da consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável, um estado social que só comporte a soma de males inevitáveis. E vamos combinar que esses males inevitáveis já deveriam ser o suficiente para o nosso burilamento de alma. Infelizmente, nós sabemos que, passado o primeiro impacto, nossa tendência é começarmos a pensar nas consequências que essa guerra vai trazer para o nosso mundo, para a nossa economia e para o nosso bolso. É importante lembrarmos que nenhuma consequência é mais grave do que a morte prematura, a dor da separação injustificável e a subjugação do mais fraco pelo mais forte. A lição que fica para todos nós é que o predomínio do mais forte sobre o mais fraco nunca pode ser admitido por pessoas conscientes e que uma arma nunca serviu para defender a pessoa que a possui.
mas sempre para matar aquele que cruzar o seu caminho, porque a arma só tem uma função: a morte. O que nos resta fazer? Orar. Orar por aqueles que sofrem dos dois lados da guerra. Vibrar paz e amor, para que as nossas vibrações se juntem a tantas outras que estão sendo feitas nesse momento e se transformem em perfume de auxílio e de conscientização. O escritor Mia Couto, no seu livro O Último Voo do Flamingo, ele nos diz que a guerra nunca partiu. A guerra nunca partiu, filho. As guerras são como as estações do ano. Ficam suspensas a amadurecer no ódio de gente miúda. Vamos pensar nisso? Hoje nós não vamos cantar, vamos silenciar. Um abraço fraterno a todos aqueles que sofrem. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.